Oi, pessoal. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre estatística descritiva. A estatística descritiva é o que o SPSS chama, né? O que a gente chama de descrever os dados. Um professor meu falava que essa parte é a parte de namorar os dados. É a parte que a gente vai pegar o valor mínimo, o valor máximo, a mediana, alguns percentis, é, alguns dados assim que vão permitir que a gente conheça um pouco do universo dos dados que a gente está trabalhando, ok? Bom, esse dado que você está vendo aí na tela é de população, na verdade de estimativa da população para cada ano entre 2011 e 2020. Por quê? Porque quando eu estou gravando esse vídeo, o último censo disponível foi em 2010. Então, depois de 2010, o IBGE faz a estimativa da população por ano, ok? Então, eu peguei esses dados lá no site do IBGE, eu juntei todos eles, fiz uma limpeza, fiz um tratamento e coloquei isso tudo dentro de um TXT que é para facilitar meus estudos, os artigos que eu escrevo, as análises que eu faço e tudo mais. E aí eu criei essa base de dados aqui, ok? Bom, para fazer essa análise descritiva, a gente precisa vir aqui em Analyze, ou então em Análise, se o seu SPSS estiver em português. Vem aqui em Estatística Descritiva e clica aqui em Frequências, ok? Aqui, no meu caso, já colocou aqui o População IBGE, mas se você estiver fazendo isso aqui a primeira vez, vai aparecer aqui o nome das variáveis, ok? E para você selecionar que você quer estudar, você clica aqui. É possível fazer mais de uma, ok? De uma vez, não tem problema não. Para facilitar a nossa vida aqui, eu vou colocar só uma variável, beleza? Agora, tem essas opções aqui, que aqui é onde a gente vai marcar as caixinhas daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente quer analisar. Então, vamos lá. Eu vou aqui clicar em Estatística, e aqui o meu já está tudo marcado. Provavelmente o seu vai estar tudo assim, ó. Você vai ter que marcar isso aqui tudo. Então, talvez não tenha nada disso aqui do jeito que está escrito no meu, ok? Então, aqui eu peço os quartis, que a gente normalmente utiliza para conhecer. Aqui a gente coloca pontos de corte, caso, por exemplo, eu quero separar em 10 grupos, eu quero saber os valores de ponto de corte. Então, aqui eu vou colocar aqui 5 grupos para ficar um pouco mais fácil, para facilitar. Tipo assim, se eu for separar os municípios brasileiros por 5 grupos de acordo com o tamanho da população, qual que é o ponto de corte? Aqui eu posso definir outros percentis. Tá aqui 25, 50 e 75, ele vai casar muito aqui com os quartis. Mas quero, por exemplo, eu quero saber de 10, sei lá, de 15, depois, por exemplo, coloca aqui de 15, deixa eu deletar esse aqui, depois, sei lá, 20, 30, enfim, eu quero saber essas faixas. Deixa eu colocar uns valores aqui maluco, só para mostrar para vocês o que que vai voltar. Marquei aqui 70 e pronto, deixa esses três aí mesmo. Aqui agora eu vou pegar os valores que são muito úteis para a gente conhecer esses nossos dados, que aqui é a média, mediana, moda, que é o valor que mais se repete, e aqui é a soma que vai voltar a estimativa da população brasileira para o ano de 2020, né, que é o que a gente está analisando aqui. Aqui agora tem a dispersão, a gente consegue ver o desvio padrão, o mínimo, o valor máximo, no caso aqui o município, qual que é a menor população de município do Brasil, o máximo, que é a maior população do Brasil, a variância, aqui o range, né, o tamanho, né, dessa nossa base de dados, e aqui essa média que, que normalmente eu não peço ela, ok? Esse range aqui, essa média aqui, geralmente eu não peço. Essas distribuição de Courtoisie e essa aqui, eu também geralmente eu não peço, ok? Porque geralmente eu faço mais esses aqui básicos mesmo,
e a partir daí eu começo a fazer minhas análises, beleza? Então, clica aqui em continue. Aqui agora tem a opção de fazer gráfico. Eu geralmente não faço gráfico, mas caso você queira fazer algum gráfico de barra, algum gráfico aqui de proporção, que a gente chama de, comumente chamado de gráfico de pizza, e aqui também tem a possibilidade de fazer os histogramas, caso você queira também, né? Tipo, um histograma para saber se a curva é normal, você pode clicar aqui e por aí vai. Aqui eu não vou gerar nenhum gráfico aqui agora não, eu vou deixar isso aqui para uma outra aula, que a gente fala só de gráfico e a gente gera alguns. Aqui tem a questão do formato, se a gente quer colocar os valores ascendentes, descendentes, quer colocar a contagem desses dados, se a gente quer comparar essas variáveis, ou então organizar os outputs por variáveis, enfim, aqui tem várias possibilidades. Esse bootstrap aqui, que é para quando você quer fazer algo mais um pouco sofisticado, por exemplo, você quer colocar um intervalo de confiança nisso aqui. Agora eu não vou mexer não, quero mesmo só ver os dados basicão aqui, daquela estatística básica que a gente aprende normalmente nos cursos, ok? Então eu vou clicar aqui OK e vai aparecer uma janela com os dados. O SPSS ele tem essa característica. Apareceu aqui uma tabela, na verdade são duas tabelas, nessa tabela aqui são com os valores, isso aqui são com as informações que eu pedi. Então aqui, essa tabelinha aqui, ela resume tudo isso aí que eu pedi. Se eu quiser exportar ela, eu posso clicar aqui em copiar e colar isso em um editor de texto, ou então colocar isso no Excel, no LibreOffice, que é o que eu geralmente faço. Ou então você pode vir aqui em File e clicar em exportar. É possível clicar aqui em salvar ou então aqui em export, e aí te dá a possibilidade de salvar em Word, alguma coisa desse tipo, ok? Então vamos lá, então a média aqui deu 38.017,18. A mediana é de 11.665,50. A moda 3.170, ou seja, o valor que mais repetiria nesse caso aqui. O desvio padrão deu esse valor aqui de 222.892. A variância de 4,96. O mínimo, ou seja, a população, algum município tem essa população aqui, ó, que, se eu não me engano, é um município de Minas Gerais, que tem 776 pessoas, e o máximo, que provavelmente é São Paulo, é 1.232.000, perdão, 12.325.232 pessoas. Lembrando que isso aqui é a estimativa populacional do IBGE, ok? A soma, que aqui dá a população total do Brasil, é esse valor aqui, 211.755.692 pessoas. Essa aqui é a população estimada do Brasil para esse ano de 2020. E aqui tem os percentis. Ele me voltou aqueles percentis malucos que eu coloquei, né? Ou seja, aqui a linha de corte, digamos assim, e depois os percentis que a gente mais usa, que é o 75, o 50 e o 25, ok? E aqui depois ele volta aqueles cortes que eu pedi lá, para separar em 5 grupos e faz. Ele colocou tudo junto aqui. Então, assim, para não bagunçar a sua cabeça, caso você queira fazer algo mais separado, algo mais organizado aqui, você coloca separado, ok? Você faz vários pedidos de uma vez. Aqui ele volta essa tabela aqui, que é a tabela, uma tabela de frequência, que ele mostra aqui, por exemplo, olha, esse valor aqui repetiu uma vez. Esse exemplo meu aqui não é dos melhores não, ok? Mas assim, aqui é a porcentagem que ele representa, a porcentagem válida, e aqui é a porcentagem cumulativa. Nesse exemplo meu aqui, essa tabela aqui, ela não é muito significativa não, ela não é relevante não. Mas o SPSS sempre volta isso aqui para você como output. E aqui ele trava um pouco, sabe? Se você quiser exportar essa tabela aqui, você clica aqui em export ou então em copiar e colar, porque ele corta um pouco, quando são muitos valores, sabe? Ele não mostra tudo, não. Então, para não ficar aquela barra de rolagem gigante, sabe?
Porque aqui é uma base de dados até pequena, né? Mas às vezes a gente trabalha com uma coisa muito grande. Bom, nessa aula a gente vai ficar por aqui. Eu queria mostrar mesmo essa ideia de estatística descritiva, ela é muito interessante. São dados assim básicos, mas que permitem a gente já ter uma ideia muito interessante, um retrato muito legal da base de dados. Eu sempre aconselho as pessoas que estão começando uma pesquisa nova, trabalhar com a base de dados, começar por aqui, ok? Mas aí depois, com o tempo, você já começa a conhecer um pouco da característica daquele dado e aí fica um pouco mais fácil, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.